A paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe. Se você chegou até esse vídeo, até essa transmissão, saiba que você não veio aqui por acaso. Deus trouxe você até aqui, o Espírito Santo trouxe você até aqui, porque Ele tem uma palavra para o seu coração. Amém? No nome de Jesus. Eu te peço que acompanhe essa transmissão até o final. Deus vai falar contigo. Salmos capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, está escrito: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É importante nós observarmos quem são as pessoas que exercem influência sobre as nossas escolhas e sobre o nosso comportamento. A palavra de Deus diz que as pessoas felizes são aquelas que não se baseiam na opinião dos que não servem a Deus. Isso é óbvio, pois quem não serve a Deus, consequentemente, não vai observar princípios bíblicos para formular os seus conceitos. Você pode ter amigos que você ama, que você respeita, mas se essas pessoas não conhecem ao Deus verdadeiro e não consideram que a Bíblia seja a palavra do Senhor revelada ao homem, a opinião delas não pode ser o que determina as suas escolhas. Por mais que elas pareçam ser coerentes, pareçam ser sábias, a verdadeira sabedoria está contida na palavra de Deus. A partir do momento em que você tiver prazer na lei do Senhor e tirar um tempo de qualidade para ler e refletir em tudo o que ela nos ensina, Deus te encherá de sabedoria. E tudo o que você fizer, segundo a palavra, vai prosperar. O salmista diz no capítulo 119 que Deus foi Ele mesmo que nos deu as suas instruções para serem obedecidas fielmente. E que quando as suas palavras estiverem contidas no nosso coração, nós não vamos pecar contra o Senhor. A palavra de Deus é comparada a uma lâmpada para os nossos pés, como luz que ilumina os nossos caminhos. Portanto, se você quer fazer escolhas acertadas e ter uma vida próspera, não ande segundo o conselho dos ímpios, mas tenha uma conduta baseada nos princípios bíblicos, porque assim você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Essa é uma reflexão que está contida aqui nesse livro, Minuto com Deus. Você pode adquirir aí pelo site da editora UP Books, que vai estar na descrição aqui desse vídeo. Você também pode, caso você queira, ajudar o nosso ministério de várias formas. Você pode dar o seu like aí nesse vídeo, você pode compartilhar com os seus contatos, porque assim você está nos ajudando a alcançar mais vidas. Nós temos o Apoia-se, nós temos um Pix, uma conta jurídica, caso você queira apoiar o nosso ministério. E você pode também se tornar membro do canal. Quando você se torna membro, você está nos ajudando a produzir conteúdo aqui para as redes sociais. Amém? Em nome de Jesus. Esse é o nosso momento que eu costumo chamar um momento de oferta, né? É um culto online, mas mesmo assim o culto tem oração, tem palavra e tem uma oferta. E eu agradeço a todos vocês que contribuem com esse ministério de uma forma direta ou indireta, simplesmente aqueles que
compartilham. Outra coisa que é importante eu ressaltar aqui, a minha esposa está até me lembrando, essa semana nós alcançamos no YouTube a marca de 2 milhões de inscritos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu até tirei uns dias para descansar um pouquinho, né, para a gente celebrar o alcance dessa marca que é tão significativa. Um canal exclusivamente cristão, um canal que se propõe a pregar a palavra de Deus todos os dias, a levar no mínimo 2 mensagens cristãs para o seu público, alcançar a marca de 2 milhões de inscritos. Isso é maravilhoso. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E outra coisa, se você já está inscrito aqui no YouTube, mas ainda não segue a gente lá no Instagram, corre lá e passe a nos seguir. Nós queremos ter essa visibilidade, essa mesma proeminência também nas outras redes sociais. No Instagram nós estamos com 137 mil pessoas nos seguindo, mas temos uma meta aí, né, uma meta de em breve chegar a 150. Tem uma pessoa que está falando lá de Portugal, a Águeda. Deus te abençoe. Coloque o seu nome, coloque o lugar de onde você está falando, né? Obrigado pelas palavras de carinho aí aos irmãos que reconhecem o trabalho do Ministério Minuto com Deus. Essa obra evangelística, né, que nós fazemos desde 2014. Irmãos, hoje eu estou num cenário diferente, né, vocês podem perceber. Nós estamos aqui no sul de Minas, estamos em um chalé, eu estou aqui junto com a minha esposa, um chalé aqui em meio às montanhas. Lá no Instagram eu dou mais detalhes aqui desse lugar, um lugar maravilhoso para você vir com a sua família, com a sua esposa, ficar um final de semana, passar alguns dias para descansar um pouco, né? Então, por isso que é um cenário diferente aqui, mas eu espero que mesmo assim a transmissão esteja chegando com uma boa qualidade aí para você, né? Eu quero hoje compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, eu quero ler do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Uma multidão se reuniu onde Jesus estava. Ele estava em Cafarnaum, numa casa, e juntou uma multidão ali, quando ouviu falar que ele estava ali. E não havia lugar para ficar, nem mesmo junto à porta. E Jesus pregava a palavra àquelas pessoas. Versículo 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Chegaram algumas pessoas com um paralítico, né, e 4 homens carregavam esse paralítico. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura, removeram parte do telhado do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse:
por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Levanta, toma o teu leito e anda. Então ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Vamos orar, irmãos, primeiramente, diante dessa palavra, pedir ao Senhor que nos dê compreensão, nos dê revelação, nos dê entendimento em relação ao que o Senhor quer ministrar ao nosso coração aqui. Amém? Coloque o seu nome, o seu pedido de oração e ouça até o final essa palavra. No final eu vou orar por você, vou orar pela sua família, no nome de Jesus. Pai amado e querido, somos eternamente gratos, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu perdão. Fala conosco, Senhor. Nós lemos aqui uma parte do Evangelho, onde Jesus cura uma pessoa que era carregada pelos amigos. Eu te peço que o Senhor revele ao nosso espírito, através do Teu Espírito, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar na nossa vida. Muda o nosso caráter, muda o nosso comportamento, transforma-nos em pessoas melhores, que depois dessa mensagem eu possa ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um cristão melhor, uma esposa melhor para minha família. Tudo isso nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem já é bastante conhecida, já se pregou muito sobre ela. E, além do evangelista Marcos, essa passagem também é narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Jesus chega numa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum fica ao norte da Galileia, e ali foi a residência de Jesus e dos seus discípulos. Ali em Cafarnaum foi o centro de muitas maravilhas que foram executadas pelo Senhor, para a glória de Deus. E um certo dia, quando Jesus chegou na cidade, rapidamente a notícia de que ele estava ali se espalhou entre os moradores. E vieram muitas pessoas ao encontro do Mestre. E nem mesmo junto à porta o povo conseguia se acomodar de tantas pessoas que estavam ali. E Jesus, como era costume dele, sempre que ele tinha a oportunidade, ele falava da palavra de Deus para as pessoas. Aquilo era, assim, essencial para Jesus. Jesus não reunia para falar de prosperidade, Jesus não reunia para falar só de bênçãos, ele não reunia para passar a mão nas pessoas, para fazer amigos, ele reunia para falar da palavra de Deus. Eu estou falando isso numa semana em que se falou de tantas coisas nas redes sociais, tantas coisas ligadas ao momento em que o país vive. E eu vejo com muita tristeza líderes cristãos, homens e mulheres de Deus, usando da sua representatividade para falar de tantas coisas e se esqueceram que o chamado que nós recebemos foi para falarmos da palavra de Deus. E eu tenho plena consciência disso e plena convicção disso. Aquilo que Deus me chamou foi para falar da palavra. Você pode ver uma coisa ou outra aí nas minhas redes sociais, em tom de brincadeira, uma coisa espontânea, mas a essência para o qual
Deus me chamou, é a palavra de Deus. E eu tenho certeza disso. E aí as pessoas se reuniram ali ao redor de Jesus. E a notícia de que ele estava ali, ela chegou a 4 homens. 4 homens, né, que tinham em comum um amigo que era paralítico. E imediatamente aqueles homens, eles intentaram no seu coração fazer algo de bom para aquele paralítico. Eles pegaram o seu amigo no seu leito, né, porque o paralítico ficava deitado em uma cama, pegaram o paralítico ali onde ele estava, naquela cama, e carregaram ele até onde Jesus estava. Só que chegando ali, eles ficaram surpreendidos porque eles não poderiam entrar na casa. Tamanha era a multidão que estava do lado de dentro e do lado de fora da casa. Então, mas eles determinaram no coração deles que eles levariam aquela pessoa até a presença de Jesus. Eles queriam que aquele homem tivesse um encontro com Deus. Eles não mediram esforços para isso. E aí algum deles teve uma ideia. Vamos colocar o paralítico com a cama e tudo por cima do telhado. Olha que loucura! Naquela época as casas tinham telhados baixos. Os caibros eram espaçados, entre um e outro havia aproximadamente 1 metro, e a cobertura era feita de ramos, com um acabamento de barro. Então, quando aquele paralítico é suspenso ali naquele telhado, eu imagino que todo mundo deve ter parado para ver aquilo. Aquilo virou um evento. A presença de Jesus já era algo assim fenomenal naquele lugar. De repente, 4 homens erguem um paralítico e passam ele por cima do telhado e tiram as telhas no lugar e descem aonde Jesus estava dentro da casa. E Jesus se depara então com aquele paralítico ali, diante dele. Essa passagem, irmãos, ela nos remete a muitas coisas. E eu vou compartilhar algumas coisas, né, bem simples que Deus falou ao meu coração, mas a simplicidade não torna elas menos profundas. A palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é simples. Mas ela tem uma profundidade que alcança o nosso coração, que transforma a nossa mente. Amém? Então, primeira coisa que o Senhor fala aqui comigo é que aquele paralítico, ele era carregado por 4 homens. Ele estava ali numa condição de dependência daquelas pessoas. Às vezes, Deus vai colocar pessoas na nossa vida que nós teremos que carregá-las. Nós teremos que suportá-las. E suportar aqui, o que eu quero dizer, não é aturar a pessoa, não. Vou ter que suportar essa pessoa na minha vida. Não. Suportar no sentido de dar suporte, no sentido de ajudar a caminhar, de levar pela mão aonde ele precisa ir. Deus coloca pessoas assim no nosso caminho. Então, se você tem alguma estrutura familiar, física, emocional, e por você passam pessoas que não têm a mesma estrutura, leve essas pessoas junto com você. Não hesite em carregá-las se for preciso. Aquele paralítico, ele era carregado por aqueles homens, porque ele não tinha condições de andar. Efésios capítulo 4
no versículo 2 e 3, diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportando com amor, dando suporte, dando o apoio que for preciso com amor. Porque se nós não tivermos amor, nós não conseguimos fazer isso não. Se você dá suporte a alguém esperando algo em troca, você vai se frustrar. Às vezes nós estendemos as mãos para as pessoas, nós nos dispomos a ajudar, a caminhar, usamos dos nossos recursos, do nosso tempo, da nossa intelectualidade, da nossa sabedoria a favor de outras pessoas. E no momento que as pessoas estão precisando da gente, elas chegam com um sorriso, um rosto, né? Uma acessibilidade. Elas são acessíveis a nós. Mas depois que nós ajudamos, depois que nós colocamos as pessoas no caminho certo, elas começam a olhar para nós e a enxergar defeitos, e aí elas se afastam de nós. Então, para ajudar pessoas, para estender a mão às pessoas, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E temos que nos lembrar sempre que o reconhecimento que nós devemos buscar não é das pessoas, mas sim de Deus. Amém? Paulo continua dizendo assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se esforcem para ficar em paz. Então, eu preciso suportar, eu preciso dar suporte, me dedicar àqueles que estão necessitados. Mesmo em meio às dificuldades, nesse tempo de tantas dificuldades que nós temos vivido, né? Dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, muitas pessoas estão depressivas, estão tristes, mas que eu e você sejamos aqueles que carregam os outros. Se precisar sermos carregados, que Deus coloque pessoas para nos carregar. Mas se nós temos algo de firmeza, que se temos algo consolidado em nós, que nós possamos usar isso para ajudar as pessoas. O paralítico tinha muitas debilidades, por isso ele precisou ser carregado até Jesus. Então, essa é a primeira coisa que Deus fala comigo aqui. Você é uma pessoa que pode dar suporte para alguém? Ou você, nesse momento, é alguém que precisa que outros te carreguem? Não tem nada de errado com isso, viu? Ah, pastor, eu estou precisando de ajuda. Não tem problema nenhum nisso. Deus é contigo, Deus conhece seu coração e Deus pode usar pessoas para te abençoar, para te ajudar. Mas se você alcançou um patamar, se você está tranquilo, se você já tem vitórias conquistadas em alguma área da sua vida, nisso aí Deus quer usar você como um instrumento, como um canal de bênção. Amém? Outra coisa que me chama a atenção aqui é que quando aquele paralítico chegou diante de Jesus, antes de operar a cura física, Jesus perdoa os pecados dele. Muitas vezes nós estamos buscando de Deus uma bênção, uma vitória, uma porta aberta, uma restauração. E não é pecado lutar por essas coisas. Mas, na maioria das vezes, a raiz do nosso problema está no pecado. O pecado é o grande problema da humanidade. Por isso que quando Jesus chega diante daquele homem, a primeira coisa que ele faz não é o seguinte: comece a andar aí. Não. A primeira coisa que ele faz, ele diz: perdoados estão os seus pecados. Então,
Muitas coisas que você pode estar buscando de Deus, elas podem estar relacionadas a uma atitude sua, a algo que você precisa mudar na sua vida, a algo que você precisa abandonar. Olha Deus falando aí ao seu coração. O que tem te impedido de caminhar? Você tem sido como um paralítico no mundo espiritual? O que tem te impedido? Você precisa que pessoas te carreguem o tempo todo? Se houver pecado, deixe esse pecado. Saia fora dessa vida de pecado. Nós temos um inimigo que é a nossa própria carne, irmãos. O nosso maior inimigo está dentro de nós e nós precisamos vencê-lo. Satanás, ele entra na nossa vida se aproveitando da nossa carnalidade. Então, quando nós damos legalidade ao diabo, ele entra para nos destruir. Ele entra para acabar com a nossa vida, com os nossos sonhos, tirar a nossa paz, destruir os nossos relacionamentos. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é olhar para dentro de mim mesmo. Porque Jesus, ele ainda está com os braços abertos, disposto a perdoar os nossos pecados e a nos receber como filhos. Marcos capítulo 2, verso 5. Filho, perdoados estão os teus pecados. Repare que ele chama o paralítico de filho e perdoa os pecados daquele homem. Só que aquela palavra de Jesus trouxe uma indignação aos religiosos que estavam ali. Eles começaram a pensar entre eles: quem é esse homem para perdoar pecados? Porque eles não reconheciam Jesus como Deus, mas a Bíblia diz que Jesus é Deus. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, ele é Deus. Ele veio à terra, ele se fez homem, ele andou entre nós, ele foi tentado em tudo como nós, mas ele não pecou. Mas ele foi tentado como homem, embora fosse Deus. E naquele momento ali, como Deus, com a onisciência de Deus, Jesus ouviu os pensamentos daqueles homens. Jesus ouviu o que eles estavam pensando. Jesus sabe o que você está pensando aí, sabia? E aí Jesus se vira para eles, né, para aqueles religiosos e diz: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer para ele: levanta, toma o teu leito e anda? Então, para que vocês, religiosos, saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu digo a você, paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E naquele momento o homem se levantou e começou a caminhar. Irmãos, Deus primeiro quer curar as nossas enfermidades espirituais. Ele é Deus. Jesus é Deus. Ele quer curar as nossas enfermidades espirituais, que é aquilo que é mais importante na nossa vida. Muito mais do que te dar um carro zero, muito mais do que te fazer prosperar na sua carreira profissional ou abençoar qualquer outra área da sua vida. A principal preocupação de Deus, de Jesus em relação a mim e a você é sobre a nossa salvação. Porque essa vida é passageira. Por isso Jesus chegou para aquele homem e disse: perdoados estão os teus pecados. Eu imagino as pessoas olhando uma para a cara da outra e dizendo: mas Jesus, e a enfermidade? Deixa eu falar algo para você aqui.
que é importante. Deus pode restaurar um relacionamento? Pode. Mas Ele vai restaurar todos os relacionamentos? Não. Deus pode curar uma enfermidade, irmãos? Sim ou não? Claro que pode. Um câncer para Deus não é nada. A AIDS para Deus não é nada. Limpar o mundo da Covid para Deus não é nada. Mas Deus vai curar todas as doenças? Não. Tem pessoas que, infelizmente, Deus vai levar por uma enfermidade. É a vida. E Deus permite que essas coisas aconteçam para que eu e você possamos entender que a vida não se resume só a isso aqui. A vida não é só isso aqui. Tudo isso vai passar um dia. E nós vamos partir para a eternidade. E as nossas escolhas vão determinar se nós vamos passar a eternidade com Jesus ou sem Jesus, com Deus ou sem Deus. Jesus e Deus são a mesma pessoa. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são a mesma pessoa. Então, no nome de Jesus, entenda o que eu quero dizer aqui. Você está orando por algo que é importante para você? Continue orando. Bata e a porta será aberta. Peça e será dado, porque aquele que pede recebe. São palavras de Jesus. Mas a principal motivação que você deve ter na sua vida é em relação à sua salvação. Para Jesus, se aquele homem andasse em cima de uma cama ou se andasse com seus pés, aquilo não importava. O mais importante para Jesus era que os seus pecados sejam perdoados, que você se torne filho. Foi o que Jesus falou. Filho, os seus pecados estão perdoados. Então, as lutas, o sofrimento, a dor, as perdas, elas vão fazer parte da nossa vida. Elas vão fazer parte da nossa vida. A dor de ver um filho, uma filha se desviando dos caminhos do Senhor vai fazer parte da nossa vida. A dor de ter que lutar com uma enfermidade a vida toda, de se tratar, de fazer um tratamento à base de produtos químicos, uma quimioterapia. Tudo isso faz parte da vida. A dor de enterrar o seu pai, a sua mãe, ou de até enterrar um filho. Meu Deus, pastor, que palavra pesada. Irmãos, eu estou igual Jesus aqui. Ele se reunia para pregar a palavra de Deus. Eu não quero passar a mão na cabeça de ninguém, eu não quero enganar ninguém. Só que na vida daquele paralítico, Jesus resolveu fazer a obra por completo. Jesus fez a obra por completo. Jesus primeiramente deu a ele salvação. E em segundo lugar, Jesus tirou dele a enfermidade física. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para ele assim, olha, levanta, porque ele estava prostrado, pegue a tua cama e vai para a tua casa. Olha, deixa eu falar algo aqui que Deus também ministrou ao meu coração. Tem muitas pessoas que, quando chegam no Evangelho, quando são restauradas, quando recebem Jesus na sua vida, a primeira coisa que elas fazem é se afastar da sua casa. Ah, não, porque eu vim de uma família toda idólatra, toda problemática. Mas aqui Jesus curou aquele homem, restaurou aquele homem, perdoou os pecados dele e disse para ele, volta para sua casa. Ah, Jesus, eu quero andar com o Senhor, eu quero seguir o Senhor aí, ó, pelo mundo. Não, vai lá na sua casa. Lembra quando Jesus curou o endemoniado lá em Gadara, o gadareno? Jesus falou a mesma coisa. Olha, você agora vai
testemunhar aos da sua casa. Então, para mim aqui mostra uma preocupação de Deus com a nossa família. Deus tem um compromisso, Deus tem uma aliança com a nossa família. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis 12, Deus chamou a família. Deus falou com Abraão, olha, pega, sai fora dos parentes, mas vai para a sua família. Em ti serão benditas as famílias da terra. Na descendência de Abraão, né, e Jesus veio da descendência de Abraão, as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus que nos acolhe como filhos, Deus pode, segundo a vontade dele, restaurar todas as áreas da nossa vida. Pode, não estou falando que ele vai fazer, mas se ele quiser, ele pode. Deus passa uma máquina zero na sua vida aí e deixa tudo limpo, tudo novo. Ah, mas se ele quiser que eu conviva com um sofrimento, com um espinho na carne o resto da vida, ele pode fazer isso também. Tá bom, irmãos? Alguém está dizendo aqui, temos que ouvir a verdade. A Ana Célia está falando, e não deve passar a mão mesmo, tem que falar a verdade, doa a quem doer, temos que ouvir a verdade. Isso mesmo, irmã Ana Célia. Não adianta eu querer mascarar aqui. Tem uma pessoa perguntando assim, pastor, por que Jesus disse para ele levar a cama? Olha só, aquele homem, ele passou talvez muitos anos da sua vida carregado em cima de uma cama. E aí ele é curado, Jesus manda que ele levasse a sua cama. Minha esposa está me falando aqui agora. Primeiro, para se lembrar de onde ele veio. Para não se esquecer nunca de onde Jesus havia tirado ele. Às vezes, irmãos, Deus vai nos deixar, Deus vai permitir que a vida coloque em nós cicatrizes. Eu tenho uma cicatriz aqui na perna que é de infância. Quando eu fui passar em um lugar e tinha arame farpado, eu cortei a perna. E não deu ponto nem nada. Criança naquela época, igual gato, né? Você jogava pro alto, caía em pé. Mas eu carrego comigo essa cicatriz até hoje. Então, todas as vezes que eu vou passar em um lugar que tem arame farpado, eu me lembro disso. Então, Jesus pede que aquele homem leve a sua cama para que ele nunca se esquecesse da grande obra que Jesus fez na vida dele. Obrigado, Jéssica, pela pergunta aí. Então, nunca se esqueça de onde Deus tirou você, de onde você veio. Se não fosse Deus, nós estaríamos condenados ao pecado. Amém? Nós temos Cristo, nós não somos cristãos, nós não somos melhores que ninguém. A minha esposa está falando aqui, mas eu não consegui captar tudo não. A diferença entre nós e as pessoas, e as outras pessoas que Cristo morreu por nós e É- nós cremos nisso. é que Cristo morreu por todos, mas nós tomamos posse dessa verdade, E de que Cristo morreu por nós nós. cremos nisso. E nós acreditamos nisso. Mas nós não somos melhores que as outras pessoas. Mas nós não somos melhores do que ninguém. Todos pecamos. Às vezes nós achamos que somos melhores, né, que somos maiores, somos mais importantes. Não. Todos nós somos pecadores aos olhos do Senhor e precisamos da misericórdia dele. Amém? Então, irmãos, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E para terminar aqui, eu vou falar sobre levantar e andar. É a última coisa. Por causa da sua incapacidade, por causa da sua condição, aquele homem, aquele paralítico estava prostrado. Talvez, aqui eu vou conjecturar, eu vou supor, talvez ele fosse um tetraplégico.
só conseguia mexer a cabeça, porque ele andava deitado numa cama. Então ele dependia das pessoas, ele dependia da ajuda das pessoas, ele não tinha condições de fazer nada. Mas sobre a palavra de Deus, ele recebeu aquele milagre. Jesus disse para ele, levanta e anda. E é o que eu quero dizer para você que está ouvindo essa mensagem agora. O tempo de ficar prostrado passou na sua vida. Hoje o Senhor diz ao seu coração, a você que está ouvindo essa palavra, que você se levante, mesmo com toda a sua dificuldade. Tem gente que passou tanto tempo prostrado, sim, a live vai ficar gravada, Oliver. Vai ficar gravada aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube mais tarde. Mesmo com toda a dificuldade, porque tem gente que passou tanto tempo numa posição só, numa posição de prostração, que levantar para ele é uma grande dificuldade. Mas mesmo assim, o Senhor diz lá em Isaías que ele é aquele que nos toma pela mão direita e nos diz, eu te ajudo, eu te sustento. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual área da sua vida tem sido afetada nesse tempo, mas o que Deus diz a você é, levante e ande. Levante e ande. Saia da caverna, saia do lugar do seu isolamento, saia do lugar da sua tristeza, procure ajuda se for preciso. Por isso que o evangelista Marcos mencionou os 4 homens. Às vezes nós vamos precisar de ajuda. Nós estamos no Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção ao suicídio. Não é pecado buscar ajuda com profissionais, seja da área da medicina, seja da psicologia, da terapia. Não é pecado. Mas é importante que você se levante, que você se erga novamente e volte a caminhar. Volte a andar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Segunda-feira, tenta novamente. Pastor, eu já bati em tanta empresa pedindo emprego. Continue. Uma hora Deus vai olhar para você. Deus vai te abençoar. Não deixe que essa debilidade paralise você por mais tempo. Ah, mas eu não consigo sozinho. Procure ajuda. Deus usa pessoas. Deus usa homens e mulheres para te ajudar a se erguer. Amém? Então, aquela cama era o símbolo do problema que dominava aquele homem. Só que agora ela passou a ser o símbolo do seu testemunho. Então, quando Jesus entra na sua vida, aquilo que te debilita pode se tornar um instrumento de bênção, pode se tornar o símbolo da sua vitória. E não se esqueça de dar uma atenção à sua casa, à sua família. Ah, eu aceitei Jesus, agora eu vou fazer missões lá não sei aonde. Mas é a sua casa, como que tá? Tá bem? Sua família tá bem? Sua esposa, seus filhos, sua mãe, seu pai, como é que eles estão? Jesus mandou o paralítico voltar para casa. Vai para sua casa. Então, às vezes a gente quer ir para a guerra quando nós devemos ficar em casa. A gente quer ir para o campo, mas Deus está nos chamando para voltar os nossos olhos para a nossa casa. Eu sei que para algumas pessoas é mais fácil, né? É mais fácil ir para o trabalho, é mais fácil ir para a rua, do que ter que encarar a realidade que está vivendo dentro da sua casa. Mas é isso que Deus manda te falar. Às vezes passar a noite com os amigos é mais interessante, é mais fácil, vou dizer assim, do que você ficar na sua casa. É isso que Deus mandou falar com você. Amém?
Coloque aí o seu pedido de oração, de onde você estiver falando. Nós estamos aqui no sul de Minas, mas através da tecnologia, da ciência, da permissão de Deus, que essa mensagem alcance milhares de pessoas. E você pode ajudar compartilhando, mandando esse link para quem você conhece. Amém? No nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que são inscritos no nosso canal no YouTube e a todos que estão aqui no Instagram. Já somos 138 mil pessoas no Instagram. Então, se você está no YouTube, corre lá e segue no Instagram também. Você vai estar ajudando esse projeto. Você vai estar ajudando a gente a produzir esse conteúdo diariamente. Coloque o seu pedido de oração, seja em qualquer área da sua vida. Seja uma enfermidade, seja no seu casamento, no seu relacionamento, a criação dos seus filhos, a sua vida espiritual, a sua vida emocional. Talvez você está vivendo um tempo aí onde a sua autoestima foi lá embaixo. Né? Essa semana a gente deve fazer uma live sobre autoimagem e autoestima. Eu vou fazer junto com a minha esposa. E eu quero que você saiba que Deus, através do Espírito Santo, Ele pode visitar você aí aonde você está. No nome de Jesus. Eu não consigo responder a todos os pedidos de oração, porque passam muito rápido aqui, no Instagram, no Facebook. Mas você pode colocar aí. Depois eu leio com calma, cada um. Tem pessoas pedindo pela mãe, pelo casamento. E minha esposa está me lembrando aqui. Mais do que eu ver ou responder, Deus está vendo. Quando você escreve aí nos comentários, isso é um ato de fé. É um ato de fé. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Pai amado e querido, nós te damos graças pelo teu imenso amor, pela tua misericórdia. Ó Deus, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que sempre vem de encontro às nossas necessidades. Eu oro por esse irmão, por essa irmã, que colocaram aqui nos comentários as suas petições, que apresentaram ao Senhor os seus pedidos de oração. E eu peço que o Senhor dê uma atenção especial. Assim como Jesus, no meio da multidão, teve os seus olhos voltados para um paralítico, assim como Jesus parou à beira do caminho para atender um cego, assim como Jesus teve misericórdia e tocou num leproso, assim como ele parou a sua agenda para conversar com uma mulher samaritana à beira de um poço, assim como ele atendeu um mestre da lei chamado Nicodemos, que o Senhor possa nesse momento olhar individualmente para cada pedido de oração colocado aqui nos comentários, em qualquer dessas redes sociais. E pela tua misericórdia, visitar essa família, visitar esse pai, essa mãe, esse filho, que estão num momento de desespero, que estão vivendo tempos difíceis na sua casa, na sua vida, nas suas finanças, nas suas emoções. Espírito Santo de Deus, entra na vida dessa pessoa, revele a ele e a ela a tua vontade, receba-o como filho, receba-a como filha e perdoa os seus pecados e sara as suas feridas emocionais, físicas, espirituais. No nome de Jesus. Deus, sustenta essa casa. Não deixe que nada falte nessa casa. Mesmo em meio à crise, nós sabemos que o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus de provisão, um Deus que não nos abandona. Por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus,
traga o alimento, não deixe que falte o pão, o leite, a manteiga, o café, a fruta, o arroz, o feijão, a carne. Sabemos que são tempos difíceis aqui nesse país, na economia, tempos de desemprego, tempos de enfermidade, mas cremos também no seu cuidado para com o teu povo. Age na vida desse homem e dessa mulher. Que essa situação se resolva nessa semana, Pai. No nome de Jesus. Ele está sofrendo muito, ela está sofrendo muito. Que haja um alento, que haja cura, que haja libertação, que haja restauração. Que aquilo que foi o símbolo da sua derrota passe a ser o símbolo do seu testemunho, o troféu do seu testemunho. Em nome de Jesus, que nós nunca nos esqueçamos de onde o Senhor nos tirou, para a glória do teu nome, que possamos permanecer firmes nos teus caminhos. Obrigado pelos amigos que o Senhor coloca na nossa vida, que quando precisa nos carregam, que quando precisa nos conduzem até Cristo, mas que nós também possamos ser essas pessoas, que quando estivermos caminhando bem, possamos suportar outros, possamos dar apoio, motivação, encorajamento a outras pessoas que estão diante de nós, que nos cercam. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana de bênção para você, uma semana de vitória, uma semana onde a maravilhosa graça do Senhor se faça presente aí na sua casa, na sua família. Tudo o que você puser as mãos, você prospere. Segue a gente lá no Instagram. Se você está vendo no Instagram, se inscreva lá no canal do YouTube. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Deus te abençoe no nome de Jesus.